e gostaria de fazer inicialmente alguns avisos. Nós temos a Feira do Livro, que irá iniciar dia 4 agora de dezembro, e irá se encerrar dia 9 de dezembro. Nós estamos necessitando de trabalhadores que possam nos auxiliar, principalmente nos dias dia 3 do 12, domingo, a organização dos livros, domingo pela manhã, atendimento ao público de 4 a 8 da manhã, e no sábado, dia 9, só pelas 4 a 8 é manhã, tarde e à noite, e no sábado, no período da manhã. No último dia, no sábado à tarde, vai ser feito o encaixotamento dos livros, desmontagem das prateleiras. Então a gente gostaria de ver, se alguém tiver interesse em auxiliar nesses trabalhos, que procurem a Leire, para que ela coloque aqui nesta relação o nome das pessoas interessadas em auxiliar. Também gostaria de alertar que nós temos na nossa livraria livros para venda em preços bem acessíveis ao público e livros muito bons. E aqueles que não puderem adquirir livros, nós temos aqui a biblioteca à minha direita, e que livros são passados para as pessoas, emprestados durante o período que ela necessitava de fazer a leitura, e depois ela faz a devolução desse livro. Em suma, seriam os assuntos que eu gostaria de esclarecer. Agora, vamos aproveitar essa oportunidade para aumentarmos um pouquinho as energias desse ambiente, já preparado com tanta antecedência pela espiritualidade, que possamos fazer a nossa contribuição, nos colocando em prece. Senhor, Mestre amado, Divino amigo, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, nos preparando para receber ensinamentos tão valiosos da doutrina espírita, que servirão certamente para acúmulo de conhecimentos no nosso espírito e também a paz para o nosso espírito. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, envolva o nosso amigo palestrante na sua luz, e que ele possa nos transmitir da melhor forma possível os ensinamentos que se propõe nos repassar. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Que assim seja. O nosso palestrante dessa noite é nosso amigo, companheiro da casa. Ele é um escritor, um divulgador da doutrina espírita, e estará hoje aqui nos brindando com o tema Venha Dialogar com os Espíritos. É o nosso amigo querido Orson Peter Carrara. Por favor, Orson. Meus amigos, muito boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. É uma alegria sempre renovada trazer as nossas reflexões em torno da grandeza inesgotável da doutrina espírita. O espiritismo é uma doutrina racional, pede o nosso discernimento, que só desenvolveremos com a experiência dos anos, com o observar atento, com o refletir
refletir continuado sobre os vários aspectos que o conhecimento espírita proporciona a todos nós. A doutrina espírita é uma doutrina estruturada em bases racionais, como dissemos. Suas bases são científicas, elas não são imaginação de alguém, nem tampouco uma criação intelectual ou criatividade mental. Ela é fruto da observação dos fatos, os fatos das comunicações dos espíritos. Há que se fazer uma ressalva muito importante. Os espíritos não são lençóis com 2 buraquinhos no lugar dos olhos. Os espíritos são pessoas. Muito importante guardarmos isso. São pessoas. E pessoas têm alegrias, têm bagagens, têm conhecimentos, têm moralidade, têm experiência, têm saudade, têm virtudes, têm defeitos, como qualquer um de nós. A diferença entre nós e aqueles a quem denominamos espíritos é que eles estão desencarnados. É uma expressão usada bastante pelos espíritas. Eles estão fora da carne, desencarnou, saiu da carne. A carne, que é o corpo, é meramente um instrumento biológico temporário. É um produto perecível esse corpo aqui. Essa aglomeração biológica, ela tem um tempo de duração que sofre os efeitos do nosso descuido ou dos nossos cuidados com a saúde. Portanto, nós vivemos um certo tempo aqui na Terra, a depender também de outros fatores, especialmente o planejamento reencarnatório, que de certa forma traça uma linha de acontecimentos que vamos viver para desenvolver as nossas capacidades e também resolver as nossas pendências. Então nós nascemos e renascemos com o objetivo de progredir, não é para pagar conta, não. Acontece que a gente, ao renascer, nós trazemos as pendências criadas anteriormente. Como agora nós estamos também criando algumas pendências que deveremos resolver no futuro. Mas a finalidade de viver é exatamente aprender. E uma das facetas da prática espírita é a reunião mediúnica. Porque no centro espírita nós temos os passes, as palestras, nós temos os livros, nós temos os encontros, as reuniões de estudo, nós temos a caridade cristã de amparo aos mais necessitados, nós temos uma série de atividades, o atendimento fraterno, a água fluidificada, nós temos uma série de atividades que se configuram em verdadeiros instrumentos ou ferramentas para o nosso desenvolvimento intelecto-moral, porque o Espiritismo está na Terra, o objetivo dele é exatamente a nossa melhora moral. Essa expressão melhora moral, ela comporta vários desdobramentos, né? É a conduta, é o comportamento, é o melhorar o palavreado, é também se interessar por aprender, é a perseverança, é a honestidade, é a solidariedade, é o caráter moral do ser que prevalece no objetivo do Espiritismo. Mas para que isso seja atingido, a doutrina, através do seu movimento, sensibilizado com o conteúdo doutrinário do Espiritismo, que, como dissemos, tem base científica, desdobramentos filosóficos e consequências morais. As consequências morais são resultantes dessa constatação da finalidade de viver. Então a gente nasce, começa a aprender e percebe que a vida tem um propósito, está encaminhando a gente para o progresso intelecto-moral. E entre as atividades de um centro espírita, que mantém a sua programação, a sua regularidade de atividades, a sua constância semanal, entre elas está também a reunião mediúnica, onde acontecem os diálogos com os chamados espíritos. Ora, os diálogos
diálogos com os espíritos são efetivados através dos médiuns. Então nós temos aí 3 elementos importantes. Nós temos os espíritos autores do diálogo, das informações que eles trazem. Nós temos o esclarecedor que ouve as informações. E nós temos a figura do médium, que é uma criatura absolutamente normal. Médium não é um ser estranho, é uma criatura normal. Ele apenas tem a sua percepção destinada à percepção do mundo espiritual. O médium não é um ser especial, não é um ser privilegiado, nada disso. E é muito interessante porque não existem 2 médiuns iguais, como também não existem 2 pessoas iguais. Cada um de nós é o que é, fruto das experiências vividas. Ora, esta característica de não existir 2 médiuns iguais, e também não existem, portanto, 2 espíritos comunicantes iguais, produz uma infinidade inesgotável, inimaginável, infinita de comunicações. Já que os espíritos são pessoas que deixaram o corpo pelo fenômeno biológico da morte, habitando a dimensão espiritual, e portanto sentindo aquilo que nós sentimos, porque são criaturas em progresso, deverão retornar ao progresso, ao planeta para continuar o seu aprendizado. Nós vamos encontrar espíritos em todas as condições, morais, psicológicas, emocionais, intelectuais. Allan Kardec deixa isso muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver ali que existem, portanto, espíritos bons e existem espíritos perversos. Existem espíritos moralizados e existem espíritos que não são moralizados. Existem espíritos vingativos, perseguidores, como existem espíritos benevolentes, bondosos, que amparam os demais. Isso por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, mas nós temos um atributo característico da nossa condição de filhos de Deus. Nós temos a liberdade de escolha, e nem sempre a nossa liberdade de escolha ela é moralizada, nem sempre ela tem boas intenções. Então às vezes nós fazemos escolhas perversas, que prejudicam os outros, que lesam a vida comum. Às vezes optamos pelos fake news, optamos pelas mentiras, pelas manipulações de bastidores, pela corrupção e até pela guerra, pela agressividade, etc. e tal. Na verdade, a Terra, o planeta, nós, os encarnados, somos um reflexo do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que é um reflexo da Terra. Nós somos um reflexo do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual está a verdadeira vida, onde estão distribuídos esses espíritos que têm uma vantagem sobre nós. Eles são invisíveis, nós não os vemos. E portanto, alguns se valem da invisibilidade para enganar, para fraudar, para atemorizar, etc. Então, e as reuniões mediúnicas, elas existem para esclarecer esses espíritos, atendê-los, tentar ajudá-los nas suas dificuldades, porque muitos não têm essa consciência que nós já temos. Muitos nem sabem que já morreram. Muitos se sentem perdidos, abandonados. Alguns estão tão focados na vingança, no medo, no pavor, que permanecem assim, buscando quem os ajude. E principalmente o remorso e a consciência de culpa agrava esse quadro. Alguns são dominados por outros, como acontece aqui na Terra, do mesmo jeito, igualzinho. A única diferença é que lá eles estão desvestidos do corpo biológico, lá eles estão revestidos do corpo perispiritual, o perispírito. Então nós trouxemos aqui 3 diálogos verídicos, travados com espíritos atendidos em reuniões mediúnicas. Os 3 são verídicos. Nós vamos entender o alcance dessa questão.
O primeiro deles é exatamente eu não acredito, é o título do diálogo, apenas para dar um título ao diálogo. Então, o espírito compareceu na reunião mediúnica. A reunião mediúnica ela é assessorada por espíritos benfeitores, que conduzem a reunião. Os encarnados ali comparecem com a disposição de ajudar. Mas uma coisa muito interessante é o atendimento aos espíritos em dificuldade, seja qual for o tipo de dificuldade, poderia ser feito lá no mundo espiritual, não precisaria da gente. Mas por que acontecem as reuniões mediúnicas de atendimento de espíritos? É para a gente aprender com a experiência de outros irmãos em dificuldade. Então o espírito apareceu na reunião mediúnica e falou: eu não acredito. Agora vejam vocês, o dialogador, aquele que está conduzindo o diálogo, o médium recebeu essa informação e falou: eu não acredito. O dialogador, contudo, ele é cego. Ele não está vendo o espírito que está falando isso. Ele não sabe se é um espírito que viveu como homem, se é um espírito que viveu como mulher. Ele não sabe se é um espírito bem intencionado, se é mal intencionado. Ele não sabe se é um espírito que está sofrendo. Ele não está vendo. Ele não sabe se é um espírito que está mentindo. Então o dialogador, com o tempo, com a experiência, com a perspicácia, ele vai desenvolvendo essas habilidades. E aí o dialogador pergunta: no que você não acredita? E tem que achar um caminho para conversar. O espírito falou: não acredito. E daí? No que você não acredita? E o espírito responde: vocês estão ajudando aqueles dois. E daí? Que dois? O dialogador continua sem saber do que se trata. Ele está ali num diálogo, o espírito é invisível, está transmitindo a informação através de um médium, e espera-se que o grupo mediúnico tenha harmonia entre seus integrantes, porque a harmonia entre os integrantes da reunião mediúnica é que dá segurança ao grupo. Por isso que um grupo mediúnico não pode ser instável, composto de pessoas que vão um dia, falta 3, vão 2, falta 1. Tem que ser um grupo harmonizado, um grupo que se entende, um grupo que gosta de estar junto, que se respeita. Eu, durante 10 anos, lá em Mineiros do Tietê, eu dirigi um grupo mediúnico. Quando eu vim para Matão, eu tive que fazer uma escolha entre participar como dialogador de reunião mediúnica ou fazer palestra. Porque, como eu viajo muito, não tem como manter a regularidade. Então eu renunciei a participar da reunião mediúnica como dialogador, porque eu não sou médium ostensivo, sou médium intuitivo, não me sirvo para comunicações psicográficas ou psicofônicas, nada disso. A minha mediunidade é apenas intuitiva, mental. Então eu tive que renunciar às reuniões mediúnicas para atender a tarefa das palestras, né? Então o grupo mediúnico precisa ter regularidade, porque é a regularidade que dá segurança aos seus integrantes, criando ali um ambiente de proteção, e principalmente um ambiente de leveza, um ambiente de confiança em Deus. Mas o dialogador, de que dois você está falando? O dialogador não sabe. Você sabe muito bem. Continua o drama do dialogador. Onde que está querendo chegar? Quem é esse espírito? Quem são os dois? Olha, nós estamos atendendo vários casos. Você pode ser mais claro sobre quem são esses dois? Já que ele falou que você sabe muito bem. Aí o espírito responde: aqueles dois que saíram daqui agora há pouco. Mas quanta gente saiu daqui agora há pouco? Uma turma que foi no centro, estabelece, uma turma que tomou passe, formou uma fila ali. Quem são os dois? Olha, aqueles dois saíram daqui agora há pouco. O dialogador continua no escuro. Você se refere ao casal que tomou passe? Ele está arriscando, porque houve vários casais, não foi um só. Sim, e vocês ainda os estão ajudando. Eles fizeram alguma coisa de ruim para você? Pergunta ao Espírito ainda. Claro que fizeram. Isso aconteceu nesta vida em que eles estão? O diálogo continua. Você sabe que não. O Espírito, então, o dialogador aí já percebe que o Espírito, ele sabe que está desencarnado. Ele não é um inocente, não.
é um ameaçador, ele está com um propósito vingativo, ele quer perseguir, quer prejudicar. Então ele está bem intencionado, entre aspas, bem intencionado no que ele quer fazer, né? Então um propósito definido. Ele se sentiu prejudicado e agora está perturbando o casal. Então eles não se lembram do que fizeram, não é? Diz o dialogador. E vocês querem ajudá-los. O Espírito está surpreendido. Como é que vocês podem ajudar eles? O Espírito está questionando. Eles não lembram do que fizeram. E ao nos procurarem, apenas relataram que estão sob alguma influência que não é boa. Isso é muito comum. A pessoa procura o centro e relata uma possível perturbação do ambiente da casa onde vive, do relacionamento que tem, problemas variados, né? Eles relataram que estão sob alguma influência. Isso foi feito um atendimento fraterno. O casal foi atendido por alguém, conversou com alguém, procurou ajuda, né? Você queria que fosse boa? O espírito é danado, irônico até. Você queria que fosse boa, né? Bem, se eles não se lembram do que fizeram, é justo que você me coloque a par do que aconteceu. O dialogador está tentando avançar no diálogo, para tentar ajudar o espírito que ali está. Não quero lembrar disso. O espírito não está muito contente de estar ali. Como posso saber se você está dizendo a verdade? Agora o dialogador deu um aperto no espírito. Como é que você sabe? Como eu sei que você está dizendo? Porque eu estou dizendo. Está bravo? Ficou bravo? E eu acrescento aqui, uai. Esse uai é meu. O que eu estou dizendo? Então me conta alguma coisa do que aconteceu. O espírito em silêncio. O dialogador também em silêncio, aguardando. Uma coisa que o dialogador não deve fazer é forçar o espírito. É preferível deixar a espontaneidade, que será melhor. E aqui é um outro problema também. A gente está acostumado com as transmissões via satélite, em que o repórter que está na sede e chama um outro repórter, o outro repórter fica parado olhando, leva alguns segundos para a imagem e som chegar. Existe um delay na transmissão via satélite. Na comunicação mediúnica é a mesma coisa, também acontece isso. Por quê? Porque o médium está processando o pensamento do espírito. Lembremos-nos que o médium é um intérprete. Nem sempre o médium reproduz em palavras exatamente o que o espírito pensou, falou, sentiu. O médium é um intérprete. Ele vai apropriar as suas próprias palavras, a sensação que ele tem. E isso difere de médium para médium. Às vezes o espírito está na maior choradeira. E o médium, que é durão, fala, estou tão emocionado. É uma interpretação do médium. Às vezes o espírito está só emocionado. E o médium está num choro convulso. É um médium acostumado a chorar. Então é muito variável isso. O dialogador tem que ter em mente todas essas questões. Mas aí, o Espírito fala, é muito difícil lembrar disso. Ele já está amolecendo. E então, silêncio do Espírito. O dialogador espera. Dá um tempo, espera que o Espírito continue. Eles nos maltratavam. Está se referindo ao casal que foi tomar passe no centro. Vocês percebem que é uma coisa de outra existência passada, não é do atual. Porque o casal está encarnado, esses espíritos estão desencarnados. Eles nos maltratavam. Sim. O dialogador respeita o relato. Roubavam nossas crias. Coisa do passado ali. Sim. O dialogador respeita a informação. Usavam nossas mulheres. A gente supõe que eram senhores de escravo. Aparentemente se trata de senhores de escravo. Você e todos os seus companheiros que agora estão se vingando, não deixou terminar. Sim, todos eles foram torturados. Então o dialogador teve a intuição
perspicácia de perguntar: você e todos estão se vingando? Sim. Todos que estavam lá estão aqui. Aí vem a experiência do dialogador, que precisa buscar uma brecha. Ele precisa ter essa brecha para entrar na história do Espírito. Esse dialogador foi muito inteligente, porque o Espírito falou: todos eles foram torturados. Aí o dialogador teve um insight: mas todos que estavam lá torturados estão aqui? E o Espírito fica em silêncio. E então, aí o dialogador vê que o Espírito não fala nada e pergunta novamente: então, todos estão se vingando? Não. Olha que sacada. Esse não do Espírito, dizendo que nem todos foram torturados, abre uma brecha para o dialogador tentar ajudar. Você se lembra de alguém que esteve lá e que não está agora aqui com vocês? Sim. Um deles foi torturado e não está aí. Pode me dizer quem é? Meu filho. E o Espírito se emociona. Possivelmente, o dialogador não pode afirmar isso, mas possivelmente é o filho que trouxe o pai na reunião. O filho se redimiu, perdoou, está em condição boa, e trouxe o pai com ideia de vingança para ser amparado na reunião mediúnica. O pai não está vendo o filho. No entanto, veja só, quando o pai se refere ao filho, ele se emociona. Ele não está aqui, nesse conjunto, nessa equipe que está perturbando o casal. Já lhe ocorreu saber onde ele poderia estar? Não sei onde ele estava. Parece que você tem uma visita. Aí o dialogador, aí surge a experiência, a perspicácia e principalmente a confiança do dialogador no amparo espiritual. Por quê? Ele não sabe que tem uma visita. Ele é cego espiritualmente. Ele não está vendo outro plano. Está só conversando, está só ouvindo a voz. Mas a interação de confiança com os espíritos que trabalham na reunião mediúnica dão essa segurança. Intuitivamente, o esclarecedor sente isso. Parece que você tem uma visita. Silêncio dos dois lados. E choro do espírito. A gente supõe que a visita é o próprio filho, que se tornou visível para o pai perturbado, vingativo. Mas o dialogador não pode afirmar isso. Ele não está vendo. Em nenhum momento o espírito afirmou isso. Ele só falou que o filho não estava lá. Mas o espírito comunicante agora está tocado nas fibras da emoção e chora. Você vê alguém? O dialogador está tateando. Não respondeu com palavras, está bastante emocionado. Possivelmente é o filho. Essa pessoa lhe diz alguma coisa? Diz que temos muito o que falar. Possivelmente. Então fala. Mas antes de ir, moço, agora sei que vocês não estão ajudando só o casal. Silêncio. Obrigado. Acabou o atendimento. O espírito seguiu, possivelmente, com o filho desencarnado que veio ajudar o pai. Veja uma experiência. Ninguém aí falou da reencarnação. Ninguém quis doutrinar o comunicante. Ninguém quis dar lição de moral. Esse é o objetivo do atendimento. Nós temos que ouvir. Válido também para o atendimento fraterno de encarnados. Nós temos que ouvir o relato e tentar um meio de ajudar, de orientar a pessoa que está em necessidade. Agora, uma outra história. Essa história se chama Eu Não Vou Falar. É o nome da história. O espírito começa: eu não vou falar.
Aqui o dialogador usa a técnica do espelhamento. Você não vai falar. Não vou. Você não vai. O dialogador não provoca o espírito. Entra na dele para tentar ganhá-lo. Fui orientado a não falar. Você foi orientado a não falar. O dialogador está tentando entrar na história. O meu chefe me mandou aqui só para observar. Olha, já deu uma dica. Ele é, entre aspas, um contratado de uma equipe perversa ou de um dirigente perverso que manipula criaturas que se deixam dominar por vários motivos. São muitas as razões em que espíritos manipuladores, perversos, dominam outros. Como acontece aqui na Terra, igualzinho. Tem pessoas que têm um jeito, um magnetismo que domina outras. No mundo espiritual não é diferente. Meu chefe mandou aqui só observar. O seu chefe mandou você aqui só observar. De novo. Ele é muito bravo. O seu chefe é muito bravo. E você não sabe quanto. Está se referindo ao líder das sombras pelo qual ele está dominado. O seu chefe é bravo com todos. Veja que agora ele saiu da repetição de palavras, a técnica do espelhamento. Fez uma pergunta direta: o seu chefe é bravo com todos? Não, só com quem não faz o serviço direito. Você já considerou a hipótese dele ficar bravo com você um dia? Eu nunca falhei. Você nunca falha? Nunca. Existe alguma possibilidade de falha ainda que remota um dia? Silêncio. Silêncio. Existe. Você está disposto a correr esse risco? Não tem outro jeito. Você gostaria de sair dessa? Veja que esse espírito está escravizado por outro. Ele é um capanga de uma gangue. Espantaram com a informação na palestra que eu fiz outro dia que existe gangue no mundo espiritual. Pois existe. Espíritos perversos que se juntam com o objetivo de perseguição, com o objetivo de maldades. O mundo espiritual da Terra é formado por criaturas de estágio inferior, como nós somos. Olha o mundo como é que está, com guerras, com perseguições, com manipulações de todo tipo, a agressividade. É o estágio que nós estamos. Ainda existe muita perversidade. Isso não é motivo para desânimo para ninguém, né? O Cristo não desiste de nenhum de nós. Aqueles que estão envolvidos em perversidade são irmãos nossos equivocados, que se recuperarão um dia, pois todos somos filhos de Deus. Você quer sair dessa? Meu amigo, quem entra nessa não sai mais. Do ponto de vista humano, pareceria aí as equipes de tráfico de drogas, né? Quem entra nessa não sai mais. Lá no mundo dos espíritos, eles ficam escravos de espíritos perversos. Alguém que você conhece nesse grupo sumiu do trabalho recentemente? Um amigo que está se referindo. Você tem alguém que você conheceu? Quem? Você não se lembra de ninguém? Bem, eu tinha um amigo que sumiu. Você sabe por quê? O chefe disse que ele está trabalhando longe. Tem certeza disso? O chefe que falou. Vejam, um dos colaboradores desse chefe aí desapareceu do grupo. Possivelmente foi conduzido, foi amparado, foi acolhido, foi recolhido. E o chefe, para justificar que um dos seus capangas sumiu, afirmou que ele estava trabalhando longe. Bem, isso tem uma visita. Observe. Aí vem novamente a intuição do dialogador. Aí vem novamente a experiência do dialogador. E como diria o Américo Sucena, né?
pedindo ajuda para os espíritos ajudarem. Então você tem uma visita, ele não sabe quem é, colheu essa informação intuitivamente e deu a informação. E pediu aos mentores que melhorem a percepção do comunicante. Silêncio. Silêncio outra vez. Ei, o que você está fazendo aqui? O espírito está surpreso com a visita. Ele viu alguém. Nossa, cara, eles disseram que você estava longe. Notem que o espírito que desapareceu já trocou de lado, já se redimiu e está aí ajudando o colega medroso, o colega manipulado. Então o chefe estava mentindo. Agora veja, eles estão conversando entre eles. O dialogador não sabe o que o outro está falando para ele, ele não está ouvindo, então ele fica em silêncio. E aí o espírito fala: ei, você aí, dirigindo-se ao esclarecedor. Sim, o que eu faço agora? Que tal você sair dessa? Como? O seu amigo sabe como fazer isso, está com ele. Veja o detalhe, a peculiaridade do cuidado do esclarecedor, da prudência do esclarecedor, não querendo forçar nada, não querendo dar lição de moral, nada disso, apenas desejando ajudar. E aí, vou contar para vocês a última história que está nesse livro aqui, A Evangelização no Mais Além. Esse Lúcio é um espírito desencarnado hoje, mas foi um grande trabalhador da evangelização infantil lá por Minas Gerais. E a médium Janaína Farias. Esse livro aqui, que eu mesmo não conhecia, esse livro traz casos de evangelização infantil. E vai mostrar o amparo que os espíritos dão para quem trabalha na evangelização infantil. Então você que está desejando mais amparo na vida, vá trabalhar na evangelização infantil. Quem trabalha com criança tem amparo dobrado, mas não vá trabalhar com criança pensando no amparo dobrado, vá com a disposição de trabalhar com criança. Então nós vamos ter um caso aqui que não se deu numa reunião mediúnica, passou-se no mundo espiritual. Nós vamos conhecer os personagens. Nós temos aqui um caso de obsessão. Nós temos a Camila, que é uma evangelizadora. Ela trabalha no centro espírita como evangelizadora de crianças. Nós temos aqui o Miguel, marido da Camila, envolvido com bebida. Os dois estão encarnados, aquele E lá é de encarnado. E a Camila está querendo abandonar a evangelização, porque o marido não lhe permite. Não que ele proíba ela, mas as condições da sua casa, do seu relacionamento, da sua vida, são tão conturbadas, por causa da bebedeira do marido, que ela está querendo abandonar a evangelização. E os espíritos da casa perceberam isso, porque quem está no centro está sendo visto pelos espíritos. Não que quem não está também não está sendo visto, claro que está. Mas como nós temos uma reunião costumeira, rotineira, nós estamos envolvidos com as atividades, os espíritos muito nos observam e acompanham. Quando eles observam a gente, eles lançam um olhar mais profundo e percebem as dificuldades que estamos passando, as lutas que temos com filhos, com pais, com irmãos, com todo tipo, inclusive economicamente. Nós temos uma história muito bonita, eu acho que isso está no livro Os Mensageiros, que os espíritos arrumaram um emprego para a mulher. A mulher ficou viúva, sem recurso. André Luiz foi lá acompanhar o desenvolvimento da história, e o espírito que estava amparando a mulher encarnada com o filho pequeno, sem emprego, falou para André: espera um pouco, e saiu. Daí umas 2 horas bateu na porta, a mulher foi abrir, André Luiz estava na casa. Quando abriu a porta, quem estava lá? Aquela que pediu para André Luiz, espírito: espera aí que eu vou sair. E uma mulher oferecendo emprego para ela. Olha cada coisa. Os espíritos amparam todos aqueles que trabalham no bem, de uma forma ou de outra, não no nosso ritmo.
não do nosso jeito, mas eles criam circunstâncias para diluir as adversidades. Cada caso é um caso, claro. Então, quem trabalha está amparado. Não estou dizendo trabalho no centro, não. Qualquer trabalho que vise o bem alheio, ou até o nosso próprio bem, basta que você dê o primeiro passo, você cria condições de amparo. Então, é ilusão a gente não querer fazer nada. É importante que nos engajemos nas tarefas. Vamos ver qual tarefa a gente se encaixa melhor e vamos trabalhar. E então, o Miguel está atrapalhando o trabalho da Camila e chamou a atenção do mundo dos espíritos. O Rosário é a esposa do obsessor. E o marido da Rosária é o obsessor do Miguel. Por quê? O Miguel atropelou o casal. E os dois morreram, atropelados. O marido não perdoou o motorista Miguel. A Rosário perdoou. Então eles estão os dois no mundo espiritual em condições completamente opostas, diferentes. E o obsessor está explorando, embebedar o Miguel, o marido da Camila. E aí tem um detalhe: o chefe do marido da Rosária, que é o outro que está sob sujeição de um espírito manipulador, prometeu ajudar para piorar a situação do casal Miguel e Camila. Mas olha quem é o esclarecedor convidado nesse caso. Aqui não aconteceu uma reunião mediúnica, não. Os espíritos foram na casa da Camila, despertou interesse, perceberam o problema, e sabe quem eles convidaram para ir atender o obsessor? Bezerra de Menezes. Agora vocês imaginam. Agora vejam a sutileza. O Bezerra foi lá. Amigo, como vai? O Bezerra chegou na casa da Camila e abordou o obsessor do Miguel. Como vai? Vamos indo, como se pode. Silêncio. Do doutor Bezerra. Quem é o senhor? Olha a sutileza. O doutor Bezerra de Menezes é famoso no mundo dos espíritos. E entre os encarnados e entre os desencarnados. É super conhecido, muito buscado, muito querido. Se ele fala que ele é o Bezerra de Menezes, põe tudo a perder. Porque o espírito sabe que o doutor Bezerra de Menezes é famoso e vai tentar convencê-lo a abandonar a obsessão. Oi, amigo, chamo-lhe Adolfo. Por quê? O espírito não ia ligar Adolfo com Bezerra de Menezes. Ele não está preocupado em dizer eu sou Bezerra. Não, ele compareceu ali com o intuito de ajudar. Estou aflito, aguardando notícias do meu chefe sobre umas coisas muito importantes, sabe? Mas está demorando. Bem sei, meu caro, diz o doutor Bezerra de Menezes, que ele está interpretando como Adolfo. Sabe? Está tudo isso se passando no mundo dos espíritos. Sim, pois sou eu que vim trazer as notícias. O Senhor, meu chefe lhe enviou. O capanga agora, o obsessor, está preocupado. Mas o Senhor é que vem me trazer as notícias? O chefe de todos nós me incumbiu de vir. Olha a sutileza. Olha o detalhe de um espírito evoluído. O cara não entendeu nada que ele estava se referindo ao Cristo. O obsessor não percebeu isso. Mas falou, chefe de todos nós. O amor do Cristo busca as criaturas necessitadas. Ora, guardo tanto tempo que não imaginava ser assim de súbito. Que me diz então, Senhor? O Senhor anseia ver sua jovem esposa, não é isso? Eles desencarnaram juntos no acidente e estão separados no mundo espiritual. Ele porque está com raiva e ela porque perdoou. Estão separados. O Senhor quer ver a sua jovem? Isso mesmo. Pois venho chamá-lo para vê-la. Vim buscá-lo. Agora? Sim. Mas e o meu posto? Vou abandonar aqui essa jovem, esse marido dessa jovem que nós queremos tirar lá do centro? Porque eles não conseguem atingir ela, Camila, dedicada, então eles atuam sobre o marido para
tirar ela do centro. Temos aqui o amigo Lúcio, que o substituirá. Bezerra trouxe um espírito com ele, que é o autor das histórias, o Lúcio, está desencarnado, que vai substituir o obsessor. Ele nem faz ideia do que vai acontecer, né? Mas o chefe sabe dessa substituição, está preocupado com o chefe dele. Olha a sutileza do Bezerra novamente. O que não sabe o chefe de todos nós? Olha aí, gente. Está se referindo ao Cristo. Não está se referindo ao chefe da quadrilha espiritual. O que não sabe o chefe de todos nós? E assim, um tanto hesitante obsessor seguiu com o doutor Bezerra para rever Gonzaga. Mais um obsessor foi recuperado. Essas duas histórias nos levam ao livro Céu e Inferno, onde na segunda parte há depoimentos de comunicações de espíritos. É uma obra valiosa, nós temos vários casos, eu coloquei aqui apenas uma página do índice, referentes aos espíritos que estão nas mais diversas condições: sofredores, suicidas, arrependidos, criminosos, felizes, emocionados, agradecidos. No mundo espiritual há espíritos muito agradecidos, há espíritos que trabalham. Neste momento, quantos espíritos não estão aqui? Alguns aqui estão para nos ajudar, outros foram trazidos porque estão necessitados, outros foram trazidos para serem auxiliados, outros protegem o ambiente, outros protegem a cada um de nós, verificam a nossa necessidade e vão lá na casa de cada um de nós para ajudar as criaturas que estejam perturbadas, porque existe uma solidariedade no mundo dos espíritos. Todos nós somos filhos de Deus amados. Agora, as perversidades, os equívocos, as confusões que fazemos, os estragos que fazemos, são fruto da nossa imaturidade. Daí o conhecimento espírita para nos esclarecer. Então, quando pensamos nesse atendimento a espíritos desencarnados, a nossa atenção se volta também ao atendimento fraterno dos encarnados, que somos nós que muitas vezes procuramos uma casa espírita diante das dificuldades que estejamos passando. E a casa espírita tem esse papel, essa função, essa missão, não de resolver o problema, mas de ajudar a pessoa a compreender por que está passando por aquela situação. E aí é importante que o atendido se interesse em conhecer o assunto, persevere na vinda, nas reflexões, no estudo, engaje-se com as atividades, onde se sentir melhor, e peça informações de engajamento, de trabalho. E quanto ao atendente, a responsabilidade nossa é muito grande, porque nós não temos o direito de invadir a privacidade de ninguém, nós temos que respeitar a história de cada um e ver as possibilidades que temos de ajudar. É um assunto fascinante esse, que exige a nossa perseverança, um comprometimento com a tarefa. Atender sim, pensar sempre que atender uma pessoa necessitada é praticar o amor, é viver o amor. O Cristo atende a todos nós, está sempre presente nas nossas vidas, está sempre providenciando para que superemos os obstáculos. A decisão, todavia, está em nossas mãos, para que sejamos criaturas que aproveitam essas oportunidades. Muitas vezes somos negligentes, omissos, indiferentes, mas a gente vai aprendendo, né? Então, quando a gente ouve aquela anotação de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está prometendo tirar o sofrimento, resolver a questão, ele está prometendo aliviar. E Emmanuel vai dizer, referindo-se a esse vinde a mim: já consegues ir? É um chacoalhão a gente. É um chacoalhão. A gente já consegue ir ao Cristo? Porque a gente pede: Jesus, vem me ajudar. Jesus, cuida de mim, da minha família, dos meus filhos, não sei o que vai. A gente pede para que Ele venha, mas a gente vai. Já consegues ir? Diz Emmanuel, faz uma pergunta. E ir até o Cristo é despojar-se dos nossos detritos, é libertar-se dos condicionamentos e vícios. Tarefa fácil? Não.
Em absoluto não, mas é o caminho de alcançarmos a condição de um Bezerra de Menezes, de alcançarmos a condição de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce, disciplinando a nós mesmos para alcançarmos esses estágios. Então, o atendimento fraterno é uma tarefa de máxima responsabilidade. Aqueles que nos dispomos a atender, estejamos com o coração aberto, repletos de boa vontade e principalmente confiando na assistência do alto. E aqueles que buscamos para ser atendidos, também depositemos confiança no plano espiritual. Procuremos não nos tornar dependentes, todos os problemas vão contar, não faça isso. Abra o seu coração naquilo que você achar que deve abrir e engaje-se com a equipe, porque você vai se fortalecer. Envolva-se com o trabalho, porque isso vai te ajudar. Se você é de outra crença, se você é de outra religião, você não precisa se tornar espírita, mas vá conhecendo, vá se envolvendo para entender esse processo dinâmico de viver. Viver é uma experiência extraordinária. Alguma pergunta, gente? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Quando nós fizemos aqui o curso de atendimento fraterno, depois da pandemia, que nós voltamos, nós projetamos aqui um curso oferecido por uma moça. E ela falou lindamente sobre aspectos do atendimento fraterno. Ela é de Manaus, ela é procuradora da Justiça, e eu a conheci pessoalmente. Estivemos juntos num evento em Campinas recentemente, e ela é um doce pessoa, realmente. E a produção que ela faz é gigantesca. O entusiasmo dela me surpreendeu. É extraordinário o que essa moça já produziu. Ela tem 40 anos, 45 aproximadamente, mas o que essa moça já produziu e o que está produzindo, eu a entrevistei textualmente, a entrevista ainda está inédita, e nós vamos gravar uma entrevista virtual com ela, muito simpática, muito acessível, um tesouro, mostrando o que o ideal espírita é capaz de fazer conosco. Então, conheçamos o Espiritismo com esse espírito de pesquisa e de conhecimento, que nós também nos empolgaremos com o conhecimento espírita. A Feira do Livro, anunciada aqui pelo Castelo no começo, é a oportunidade desse conhecimento, porque o envolvimento com os livros é algo que nos assessora nesse conhecimento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito grato. Obrigado, Orson. Essa palestra nos leva a excelentes reflexões. A gente tem a certeza de que o que nós somos aqui agora é o que nós levaremos para o lado de lá na hora que partirmos. Então, que possamos aproveitar que no tempo que nós temos de vida para tentarmos nos manter no caminho do bem. Por favor, Orson, me diga um número de 1 até 41, né? 38. Número 38, por favor. Sorteio de um livro. Quem tem 38? Será que está no meu bolso? Tá certo, muito obrigado. Uma boa leitura. Gostaria de
solicitar as pessoas que queiram tomar o passe, que se coloque aqui no término da palestra à minha esquerda e adentrar nessa porta que está aqui à esquerda. Os que forem receber atendimento fraterno, que permaneçam sentados nos seus lugares, que serão atendidos. Então, para finalizar os nossos trabalhos dessa noite, vamos procurar acalmar a nossa mente, pacificar o nosso coração, levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, depois dessa chuva tão bendita, recebendo esses ensinamentos tão grandiosos para nós em termos de conhecimento. E possamos, Senhor, retornar para os nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. E que a paz do Mestre permaneça no coração de cada um.